bem-vindos ao nosso Expert Talk. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre três comuns perguntas, né, que a gente tem na indústria, no segmento de áreas classificadas, atmosferas explosivas. Eu sou Rafaela, especialista de produto, e hoje a gente vai contar também com o Renato Rodrigues. Olá, Rê. Olá, Rafaela, tudo bom? Tudo bem? Joia. Então, nós juntamos aqui três perguntas que a gente vai discutir. Nossa primeira pergunta, então: barreiras intrínsecas transformam meu instrumento em um instrumento EX? Realmente é uma pergunta muito comum essa, né? O fato de ter uma barreira de segurança intrínseca dá a impressão para alguns leigos de que a barreira é responsável pela segurança total ali do loop, né? E o cara acha que colocando uma barreira ele pode colocar um motor elétrico ali conectado a ela que ele vai rodar ali dentro de uma área explosiva, né? O que não é verdade, tá? Por mais que eu exagerei, né? Falando de motor elétrico, né? A gente, obviamente, não é possível por causa da potência, né? Mas se a gente pensar num instrumento 4 a 20, por exemplo, um instrumento 4 a 20 convencional conectado a uma barreira, porventura ele pode sim funcionar, tá? O instrumento 4 a 20 ele tem um range de tensão ali alto, né, de operação, então ele pode eventualmente funcionar junto à barreira, mas a proteção nesse caso não é garantida, tá? Porque um instrumento convencional, você não tem a garantia dele, né, um certificado de testes sobre ele, dizendo que ele não tem ali, de repente, interno ao circuito dele, um capacitor, um indutor, que acumule energia e possa descarregar essa energia no caso de alguma eventual falha. Então, sei lá, alguém foi fazer uma manutenção a quente, né, porque em segurança intrínseca você pode, e sem querer deu um curto-circuito. Beleza, do lado da barreira, a energia que ela está fornecendo tá ok, ela vai limitar a energia para o campo. Porém, se esse instrumento que não é EX descarregar esse capacitor, a energia desse indutor nesse curto-circuito, aí você vai ter aí a energia para ignição. Tá? Então, a gente sempre tem que lembrar, barreira de segurança intrínseca tem que ser utilizado com instrumento certificado para segurança intrínseca. A minha barreira não transforma nada em segurança intrínseca. Tá? Existem casos específicos que a norma coloca para o que chamamos de equipamento simples, né? Que é um contatinho seco, que é uma termorresistência. Tá? Nesses casos, dependendo do tipo de equipamento, é necessário que o fabricante, né, diga através de uma carta que aquele equipamento é um equipamento simples, que não possua qualquer outro tipo de componente além do contato seco ou a resistência ali abaixo de um determinado valor. Acho que é muito importante, é uma dúvida muito comum. É importante, então, saber que não basta você conectar um equipamento convencional a uma barreira e acreditar que ele vai ser aplicável numa atmosfera explosiva, né? Tanto a barreira quanto o dispositivo conectado a ela precisam ser ou de segurança intrínseca ou um dispositivo simples, como você mencionou, né? Exatamente, exatamente, crucial. Legal, obrigada, Renato. Aí, Sobre a segunda pergunta, então, sensores EXD é a prova de explosão, sensores EXI, segurança intrínseca, ou também os sensores NAMUR, de segurança intrínseca. Qual a diferença entre eles? Primeiramente, o método de proteção, né? Um é um método de proteção à prova de explosão, e o outro é um método de segurança intrínseca. Qual a diferença principal quais as diferenças principais desses métodos, né? Para um sensor EXD, a prova de explosão, a prova de explosão é um método muito comum. Geralmente você contemplado de um sensor bastante robusto fisicamente, né, mecanicamente, ele tem um invólucro maior, bastante pesado, geralmente em alumínio ou aço inox, tem um prensa-cabo também de alta robustez, também em aço inox ou alumínio, né? São prensa-cabos metálicos, com proteção à prova de explosão também.
e conectados via eletrodutos, conduítes, através também de unidades seladoras. São instalações recomendadas pela portaria. Além disso, por ser um método à prova de explosão, basicamente um invólucro que tem uma capacidade de suportar que, se houver alguma condição de risco e haja uma explosão, aquele invólucro ele suporta a energia que emana, né? Acaba sendo uma proteção mecânica, né, ao invés de uma proteção eletrônica, né? Exatamente. Então, é uma proteção fisicamente, quando você visualiza, é uma aplicação muito robusta mecanicamente, justamente para proteger que aconteça, se acontecer a explosão, ela aconteça internamente do invólucro e não saia para o ambiente onde contém um gás ou um pó explosivo, né? Uma substância inflamável. Por essa capacidade de esse conceito da prova de explosão, não é permitido uma troca quente de um equipamento, ou seja, você não pode abrir o equipamento, um sensor à prova de explosão, um sensor EXD, com ele energizado. Já no caso do sensor EXI, você trabalha com segurança intrínseca, onde você tem uma limitação de energia totalmente monitorada pela barreira. Nesse caso, um método com um invólucro simples, não há nenhuma proteção mecânica, é uma proteção já embutida na própria eletrônica da barreira com o sensor, e por isso mesmo você tem uma passagem de cabos muito mais simples, você não se exige uma passagem de cabos em eletrodutos, unidades seladoras, as recomendações são muito mais simples para uma instalação EXI. E no caso de manutenção ou trabalho a quente do equipamento, ela é permitida, né? Você consegue fazer a manutenção do equipamento com ele energizado. Com isso você tem aí uma redução de parada, né? De horas de produção parada muito menor. Então, você consegue aumentar aí a produtividade do teu processo. A segurança intrínseca, ela é aplicável até em zona 0 e zona 20. Então, você tem aí zona 0, zona 1, zona 2, 20, 21, 22, totalmente aplicável para segurança intrínseca, quando para a prova de explosão, EXD, apenas em zona 0. Desculpa, apenas em zona 2 e 1. Não, 2 e 1. Né? E aí, só acrescentando, né, eu acho que vale falar no momento do projeto, né? Quando você está planejando ali, fazendo o projeto de uma planta nova, você fica na dúvida, vou escolher o EXD ou o EXI, ambos, digamos que possam atender, né? Eu tenho zona 1, então ambos atendem. Muitas vezes o pessoal acaba indo pela questão de valor do projeto inicial, né? Às vezes o pessoal, o EXD aqui, a prova de explosão, eu conecto direto do meu CLP para o instrumento, o cabo direto, eu vou economizar por causa do valor da barreira. Porém, você tem que pensar na vida útil de todo o projeto, né? Porque se você colocou um instrumento EXD na planta, o operador lá na frente, quando ele vai fazer uma manutenção, ele vai ter que desligar o sistema elétrico para poder fazer algum tipo de intervenção. Tá? É muito válido para quem vai operar a planta depois ter segurança intrínseca instalada, porque é mais simples, mais seguro, não precisa programar paradas, né, já que você pode fazer toda a manutenção a quente. Então, enfim, você tem que pensar no ganho a longo prazo, né, não só no momento ali do projeto. Eu acho que é bastante válido. A segurança do processo, né, de quem está, não só na hora de montar, como também na parte operacional, no dia a dia, pessoal de operação, né? Exato. Legal. Agora, eu comentar aqui a última questão, né? Meu instrumento é um instrumento EXD ou IEXI, né? O que eu faço agora? Então, eu estava conversando com a Rafaela antes de gravar esse vídeo, né? A gente tem alguns fabricantes de instrumentos, né? Que tem sei lá, um transmissor de temperatura, você pega a carcaça dele, EXDI. Aí você fala, caramba, né? A prova de explosão e segurança intrínseca. O que eu faço
que método que eu uso para instalar? Eu uso os dois métodos? É um negócio esquisito, né? Para a gente que está fazendo o projeto, de repente pode não fazer sentido, né? Porque se fosse só XZ, serviria. Se fosse só XD, seria suficiente, né? Então, nesses casos, claro, é sempre bom consultar o manual do fabricante, tá? Para ver o que ele recomenda. Às vezes, um dos métodos ali é para alguma parte específica do instrumento, mas falando aqui de uma forma generalizada, tá? Pegando um exemplo de um transmissor de pressão, que é um instrumento simples. Quando você tem esses dois métodos, normalmente é porque para o fabricante é mais barato ele ter uma única linha de produção ali, onde ele vai fornecer a mesma carcaça para um instrumento intrinsecamente seguro e um instrumento XD. Então, talvez para ele não seja interessante ter dois part numbers, ter duas linhas de produção, uma segmentação em determinado momento, né? Então, ele coloca um equipamento que atende os dois métodos. Qual você vai usar? Depende da filosofia que você está seguindo no seu projeto. Se você está seguindo a filosofia da segurança intrínseca, segurança intrínseca. Está seguindo a filosofia do XD, vai pelo XD. Mas você vai seguir somente um dos métodos, tá? Por quê? Você poderia seguir os dois, aplicar os dois métodos? Poderia, mas você vai pagar uma fortuna de instalação. Tá? É algo desnecessário. Redundância de segurança contra explosão não é algo muito usual, né? Se uma proteção já sai cara, imagine duas, né? Então, é basicamente isso. Segue uma filosofia, mas sempre, antes de mais nada, siga o manual do fabricante. Tá? Acho que vale a pena mencionar, né, lembrar que uma vez que você tem um equipamento EXD e EXI, no momento que você escolhe pelo seu tipo de instalação, se vai ser segurança intrínseca ou a prova de explosão, é muito importante lembrar que uma vez que um equipamento que é EXI, né, se 4 a 20 miliamperes, por exemplo, de um transmissor, ele é segurança intrínseca, mas tem um invólucro a prova de explosão. Se você conectar ele num equipamento, num cartão I/O convencional, ele vai conectar, ele vai conversar e passar os valores das variáveis ali do processo. Porém, no momento que você liga um sinal que antes era intrinsecamente seguro num cartão I/O convencional, sem a eletrônica que uma barreira teria, você já compromete toda a proteção EXI. Então, a partir daquele momento, quando ela foi ligada numa instalação convencional, você já não pode utilizar ela aí com uma barreira e esperar uma proteção de segurança intrínseca. Então, é muito importante quando você opcionar por escolher o seu tipo de filosofia, né, de projeto, se vai ser por segurança intrínseca ou prova de explosão, garantir que, se for por a prova de explosão, ela não pode depois voltar atrás e esperar que ela garanta as proteções também, né? Isso aí, por causa dos parâmetros de entidade, né? De repente você coloca ela numa situação onde ela extrapola o parâmetro de entidade, que é o parâmetro da segurança intrínseca, e ela perde a validade quanto ao EXI. O EXD é ok, é uma produção mecânica, mas por EXI acaba perdendo a validade. É isso aí. Beleza, então acho que respondemos aí as nossas 3 perguntas. Obrigada, Renato, por participar e topar essa Opa, ideia junto comigo. é isso aí. Pedir pro pessoal dar um like aí também. Quem Dá curtiu, um dá um like like. aí, Se tiver pessoal. muitos likes, a gente faz mais. É isso aí. A ideia é sempre trazer conteúdos que acrescentem aí o dia a dia de vocês, para quem está aí na indústria. E acho que vale a pena lembrar que quem tiver alguma mais dúvida sobre segurança intrínseca, a prova de explosão, métodos e princípios de proteção para a área classificada, recentemente eu e o Renato fizemos um webinário aberto, já está no nosso YouTube. Podem também, vocês conseguem, lá tem todo o conteúdo desses princípios básicos de métodos de proteção e dos princípios, prevenção, contenção, segregação, tem todo o conteúdo para a atmosfera explosiva, então vocês são convidados a gente vai colocar o link no post do nosso canal do YouTube, onde tem o vídeo, vejam, se quiserem perguntar mais alguma coisa, tragam perguntas para a gente, e aí, na medida que a gente vai recebendo, a gente vai fazendo mais vídeos como esse.
É isso, pessoal. Aí, Muito obrigado obrigada. a todos. Isso aí, até a próxima. Obrigada, até a próxima.